Falou palavra cantada, a gente já lembra ali de uns 7 hits assim na hora, fácil, né? O Larrancê também, acho que o seu filho, Não, né? cara, Que idade tem os filhos de vocês? Cara, a minha filha, Manu, hoje ela tá com 17. 17. A Rafa com 15 e o Joca com 8. Vocês são atemporal, porque tudo que é música... cara, E os seus? muito bom. o meu tem 15. Sim. E é muito engraçado, e eu não tô fazendo média, isso não tem pra quê. Assim, Não. eu tava ouvindo, né, a gente tem os convidados, a gente vai relembrar, ver o material e tal, e eu tava ouvindo músicas de vocês daquele CD de Canções de Ninar, né? Sim, o Primeiro. Gente, juro por Deus, assim, eu tive vontade de chorar, Não. porque assim, é uma associação, né? Quem tem filho tem eu lembrei do meu filho e milhões de situações. É muito potente o trabalho de vocês. A música tem isso, né? De trazer a memória daquele recorte, assim, chega na hora, Afetivo, né? E a música tem esse poder sempre, mas a de vocês está associado a algo muito poderoso, que é a existência do filho, né? Então, assim, eu lembro dos perrengues, que momentos que a gente colocou a música para ele dormir ou para animá-lo. Então, assim, tem uma associação com algo muito poderoso da vida de quem tem filho, né? Então é realmente uma honra e é muito bacana. Me passou um filme na minha cabeça quando eu estava ouvindo, porque é isso, é muito legal. Quanto tempo? Desde 94? 4. Então, a gente tá fazendo 30 anos. Olha aí. E estamos aí, né? Com bastante coisa a propósito, né? E esse Canções de Ninar, efeméride, né? ele surgiu assim tão... Na nossa vida, a gente já era sócio antes, a gente já tinha uns 3, 4 anos de sociedade antes do Canções de Ninar, né? Aí surgiu tão assim, o que nós vamos fazer até o ano começar, tipo assim, né? A gente se encontra em janeiro, o que vamos fazer? E resolvemos ali naquela conversa fazer um CD infantil de Canções de Ninar, assim, do nada, entendeu? Então esse que eu tô citando realmente é o Porque a primeiro. gente nem trabalhava com criança, nada. a gente Isso que eu ia perguntar, Não. como que começou palavra cantada? Como veio? Cada um tava... A gente se Foi encontrou essa história assim do Canções de Ninar. Eu tava indo muito para Nova York porque o meu ex-marido vivia lá. E meu marido, daquele momento, né, vivia ali. E aí eu trouxe um CD com as divas cantando lullabies, né, lullabies. E o Paulo tinha passado umas férias ouvindo uma música para criança insuportável. E quando a gente se encontrou, ele falou, nossa, passei as férias ouvindo essa música horrível, não sei o quê. Porque criança repete muito, E né? quando a música é ruim, repete. Ela trouxe uma experiência sublime, assim. E era Diana Ross. Gente, aquela produção, assim, americana. E eu trouxe, assim, um negócio assim, puta, você não acredita, essa última semana, fiquei ouvindo... E aí eu tirei, músico, né? eu tava com o CD na bolsa. Bom, gente, pra quem tá assistindo a gente, nós somos do tempo do CD, tá? Fax. Eu sou de antes do fax. Pager. Não. Peraí, eu era da época do LP. LP. Eu também era do LP. Não, a gente começou bem na era do CD, assim... Fita cassete. Não bem na hora, que o CD veio pro Brasil em 85, mas 94 foi o auge, assim, de tornar acessível, né? Mas a gente pensou em não fazer um CD, a gente pensou em fita cassete, que era uma coisa mais artesanal, tinha, que você né? podia mandar fazer algumas, a gente não sabia o que ia acontecer, né? Só que daí a gente resolveu na última hora fazer em CD o Canções de Ninar, assim, pensando em dar um negócio para jornalista, para imprensa, um negócio mais legal, assim, do que uma fita cassete, né? E daí aconteceu que o CD, quer dizer, o trabalho todo foi super bem de comentários na imprensa e tal. Daí A gente teve uma revista de grande circulação que colocou a foto, o CD, falando do CD, e o nosso telefone fixo. Nossa. Não tinha celular. E a gente vendeu por correio 8.000 CDs. Nossa. Por vale postal, porque não tinha distribuição. Tinha 2 lojas em São Paulo, e aí eu ia receber o dinheiro, né? Aqui no Correio Central do Ceasa ali, que é uma unidade gigante. E eu tinha uma mesinha. Eu chegava e dava uma mesinha e pilhas.
Você de vale postal, você tem que assinar para poder ir no caixa receber o dinheiro. Entendeu? Vale postal era o... Que maravilha. Pô, mas era uma felicidade, né? Vocês divulgavam nessa época? Olha, eu acho que a maior divulgação, a imprensa, que a gente pode dizer que esses 30 anos foram de muito êxito em termos da divulgação da imprensa, né, como vocês, a gente está aqui hoje, e por causa dos professores. Porque os professores, a partir do segundo CD, que foi o Canções de Brincar, eles levaram nossa música para a sala de aula e começaram a fazer atividades. Aí a gente foi sendo conhecido no Brasil inteiro. O segundo CD, desculpa, é o Lava Brincar. a Mão, esse Não, aí não. já é mais... Esse é o Curiosas. Eu lembro. O segundo é o da sopa. Quarto. É o da É, sopa. da sopa, Quem é que tem na sopa? Vocês, eu tenho 38 anos, mas eu peguei, tipo, eu era criança, eu tinha em 94, tinha 7 Essa anos. hora é a hora que pra mim é difícil. Eu demorei, eu falei, cara, eles são um dos filhos dele, mas eu vou falar, eu lembro, na minha escola tinha aula de música, da professora, uma das músicas foi o que tem na sopa do neném. Legal. E aí eu lembro de Na Cultura também, talvez isso já é um pouquinho depois, que tinha os clipes, né, Isso, os do clipes rato da e da cultura. lua, isso. E aí eu lembro, eu posso dizer, a geração que vocês eram jovens, tinha música pra criança, mas não era pra primeira infância, já era pra criança mesmo. Balão Mágico, Trem da Alegria, falava de brincadeira de rua, de paquera. Eu acho que vocês criaram um gênero pra primeira infância, porque daí eu lembro de vocês, já virou uma febre, aí veio... O Pato Fu gravou aquele CD, você até falou de Rock and Roll Lullaby, eles fizeram que era só música de criança com instrumentos de criança. Música de brinquedo. Música de brinquedo, isso. Esse CD deles tem uns 10 anos, eu acho. Acho que um pouquinho mais, talvez uns, eu acho que é meio... Porque a gente tem que sempre fazer a conta da pandemia, né? Com pandemia, 15. A pandemia, Sem a pandemia, você tem 10. razão, virou isso mesmo. Aí veio o Grupo Tri, eu lembro de começar a ver muito que eu falava, cara, isso é tudo uma influência do... Talvez, como a gente brinca, né? A gente hoje tem um Bíblia pra Viagem porque o Porta dos Fundos montou uma estrutura na internet que inspirou muita gente. Eu acho que o Palavra Cantada tem isso na primeira infância. Você sabe que a gente, quando surgiu... a gente sempre surgiu de maneira independente, né? Sem gravadora. Até hoje a gente está sem gravadora. Nunca recebemos ainda nenhuma proposta de uma gravadora. Agora ficou tarde demais, porque não existe mais gravadora. Mas a gente inventou pontos de venda. Sabe, você acredita que a gente foi o primeiro cara a chegar pro Aldo da Livraria da Vila com um disco na mão e perguntar se ele não quer vender disco? Olha, ele pegou aquele disco, acho que a cabecinha dele já... E nosso, o primeiro disco que entrou na Livraria da Vila foi o Canções de Ninar. Olha! Aí a gente ia em... Consultório pediátrico. Consultório de pediatria. Nossa! Farmácia homeopática. E farmácia homeopática, aquela Cristiano, que era pertinho do nosso estúdio ali na Cristiano Viana, e a gente era na João Moura. E essa Cristiano, o que ela vendia de CD, essa farmácia homeopática Cristiano. Caramba, meu. Ou seja, vocês são bons de logística também. Nós somos muito bons, porque daí nós somos em loja de brinquedo. Nós somos no Alô Bebê. Ninguém vendia CD. Sensacional. E o Alô Bebê começou a vender... Quer dizer, vocês que instauraram a prática da logística de vender CD. A gente fez um bercinho de... Porque não tinha quem vendesse. Hoje vocês são donos do Mercado Livre. Assim, criaram tudo. A gente fez um bercinho de EVA. Um bercinho que a gente mesmo fazia, assim, artesanal. Como é que a gente cortava? Mandava alguém, porque tinha uma gradinha. Loucura. Essas entrevistas pra mim são uma loucura. Eu lembro, esse bercinho. Cara, você chega assim, o bercinho ficava onde? Se você não vende CD, ficava no caixa. Né? No caixa da Livraria da Vila, no caixa do Alô Bebê, dessas lojas. Cara, é muito legal, porque é o pioneirismo, é isso. Como vocês foram pioneiros em algo que não existia, não é só na arte, é tipo assim, mas peraí, onde a gente vai vender? Não existe, né? Ainda não tem um caminho, então vocês foram abrindo e criando esse caminho, Se tivesse gravadora, ia para os meios normais, ia parar em lojas de disco, mas a gente teve bem mais visibilidade onde tem mãe. Legal. E tem uma questão aí, também se talvez fosse para gravadora, ia ser um boom, tal, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, vocês tinham um controle de tudo que entrava, e tudo que entrava para vocês direto, né? Sem um atravessador, né? Vocês eram a própria fonte, muito louco. É porque a gente nunca quis ter gravadora, assim. Nunca quis ter essa dependência.
E mais no começo, porque as gravadoras, elas um pouco dirigiam, né, o que o artista deveria fazer, o que seria melhor. E a gente sempre foi muito autoral. Então, para a gente não cabia ser orientado do melhor a fazer em termos de criação. Depois, com alguns anos depois, sei lá, 20 anos atrás, a gente teve uma proposta de uma major, e há uns 6 anos atrás uma outra, aliás, a mesma major, que eu não vou falar o nome aqui, que fizeram uma proposta que a gente viu que não... Porque aí já não tinha essa questão de querer dirigir, que ia lançar, porque a gente já tinha um lugar, né, estabelecido como artistas, como compositores. Então, aí a gente viu que a relação, né, de troca financeira não era justa para nós. Então, a gente não aceitou. Nossa, e assim, eu acho que vocês também foram pioneiros, ou enfim, eu acho que vocês marcam não só essa revolução musical, mas também estética dentro da música para crianças, né? Eu acho que isso também foi da parte de vocês também, por exemplo, porque a gente vê os clipes, né? Puta, é muito legal, porque assim, é uma linguagem que conversa com a galera de hoje, entendeu? Só que começou ali, vocês falaram, há 30 anos atrás. Para mim era como eu peguei acompanhando mais os meus filhos, né? Mas vocês também tiveram essa revolução estética, né? Dentro da música. Sim, porque depois entrou a questão das redes, né? O YouTube e etc. Então, aí a gente teve que fazer um tipo de comunicação que tinha a ver com o que era bom para as crianças e bom para a palavra cantada. Porque a gente ficou 10 anos, eu acho, eu calculo, sem clipe nenhum, né? Porque aliás, o YouTube não tinha a força que tinha. Quem fez os primeiros clipes da gente foi a TV Cultura. Isso. O material deles, né? E era muito então legal. Eles fizeram para os programas dele e tal, mas passava no intervalo, não era? Entre um programa e outro. Eu lembro muito. Aquela do Ratinho É Cara, maravilhoso. nossa Rato, senhora. meu querido Rato. Isso divulgou muito a gente, né? Divulgou muito quando a Cultura botou Classe assim A, C. aqueles drops na... Isso. Nossa, a gente mudou tudo, mudou a carreira ali, né? Ali eu acho que foi, né? Show, tudo isso assim, né? Agora, só depois que o YouTube já estava avançado assim, a gente começou a ver outros produtos para criança no YouTube, que a gente resolveu começar a fazer. Daí a gente já tinha os personagens Paulo Alexandreca, então a gente começou a fazer uns clipes de Paulo Alexandreca, uns da gente. Fizemos DVD, pé com pé e tal. Que tinha os DVDs ainda, né? Porque a gente DVD do tempo do DVD.